Eu juro que eu nunca pensei, nossa, que empresa incrível, rentável, um exemplo de empreendedorismo, vou assinar o canal de luta por causa dela. Olá senhores, eu sou o Luiz Fernando Pierotti e hoje eu vou conversar com vocês de um assunto que me interessa muito, que é o MMA. Ontem, dia 27 de setembro, terça-feira, José Aldo anunciou a sua aposentadoria. Mas não porque ele estava velho ou porque ele está cansado ou machucado. Ele está desgostoso da sua situação como lutador. Mas como assim, Luiz? O que aconteceu? Te explico. Se vocês se lembram, José Aldo foi um dos campeões mais dominantes do UFC e com certeza o campeão mais dominante nas categorias de peso mais baixo, talvez abaixo do peso meio médio no caso. Porém, no ano passado, em dezembro, ele perdeu o cinturão pro Conor McGregor, aquele nocaute em 13 segundos que todo mundo lembra, que fez um monte de memes aparecerem na internet e tudo mais. Pois bem, só que acontece que o Conor McGregor pegou o cinturão e fugiu. Como assim fugiu? Ele simplesmente não defendeu o cinturão contra nenhum desafiante depois disso. Ele foi por 77 quilos, na verdade, desculpa. Ele queria lutar com o Rafael dos Anjos, no peso leve. O Rafael dos Anjos se lesionou, ele foi por 77 quilos lutar contra o Nate Diaz, que era um lutador do peso leve também, onde ele teve uma derrota vergonhosa na frente de todo mundo. Essa derrota foi o bastante? Não. Ele lutou de novo com o Nate Diaz e ganhou com uma vitória que não foi lá grandes coisas também. Ele ficou bem cansado, foi uma coisa bem sofrida. O Conor McGregor fez o que precisava fazer lá em cima, o José Aldo pegou o cinturão interino, eles vão se enfrentar agora, aliás, você tem um cinturão linear do McGregor e um interino do José Aldo e só pode haver um. E tudo isso ainda incentivado, esse pensamento, pelo Dana White, que passou todos os últimos meses falando que o McGregor não poderia ficar com esse cinturão se quisesse galgar novos caminhos aí no peso leve. Ele falou na segunda-feira, aliás, que o McGregor lutaria provavelmente com o José Aldo para dar um jeito nessa situação do cinturão e o Ed Álvares lutaria com o Khabib Nurmagomedov, que é o número 1 do peso leve. Um dia depois, McGregor contra Ed Álvares. McGregor vai deixar o cinturão pra lá, como o Dana White disse que se ele fosse lutar pelo cinturão do leve, tinha que abandonar o cinturão dos penas. Não, não vai, porque quem manda nesse evento ultimamente parece que está sendo irlandês mesmo. José Aldo, revoltado com isso, comentou ao vivo pro canal Combate, enquanto ainda passava o evento de apresentação dessas lutas do UFC 207 em Nova York, que aliás é histórico, nunca houve um evento em Nova York, pra quem não sabe, o UFC era proibido em Nova York e o UFC 207 vai ser o primeiro que vai acontecer na Big Apple. O pessoal do canal Combate entrou em contato com o José Aldo, que estava revoltado e que falou: cara, pra mim chega, alcancei, estou de saco cheio, vou sair. Foi bem questionado pelos apresentadores do programa e ele falou: cara, me prometeram que se eu lutasse contra o Frank Edgar eu iria ganhar a chance da revanche. Falaram que ele lutaria agora perto do 207 com o McGregor e que se ele não lutasse o cinturão ia vir pra ele lutar contra o Holloway, contra o Anthony Pettis para conseguir fazer aí o cinturão linear voltar pro peso pena, e não voltou e assim continua. Tudo bem, essa notícia apareceu, a internet ficou empolvorosa, todo mundo ficou maluco vindo atrás das notícias, eu fui uma das pessoas que ficou atrás das notícias, que nem um doido, fazendo tudo, e aqui falei um monte em fóruns e tudo mais, e vou deixar minha opinião aqui pra vocês também em vídeo. É uma opinião que não tá muito pro lado do UFC. Muito se vê as pessoas falando sobre o fato do mercado do esporte, do UFC, dos eventos, a parte de renda deles, de lucro, depender disso, depender desse show, que é assim mesmo, que a gente tem que entender que o Zé Aldo tem que abaixar um pouco o fôlego ali, esperar um pouquinho, e que é assim, que o McGregor rende dinheiro mesmo, e que dessa vez eles precisam, afinal é um evento grande e a luta é melhor assim. Eu entendo tudo isso, eu realmente entendo que às vezes você precisa, né, fazer algumas lutas, colocar um tempero a mais na luta, uma briguinha, esse tipo de coisa, eu adoro. Eu falei até pra Ju que, pô, eu adoro ver a luta do McGregor, porque, né, todo mundo fica naquela expectativa, contra, a favor e tudo mais, porque ele sabe criar isso. Só que a partir do momento que essa novela, essa intriga, esse jogo construído se sobrepõe ao esporte, qual é o sentido disso? Todos nós que somos fãs de MMA, fãs hardcore, gostamos de uma coisa, imagino eu, do esporte. Eu gosto de ver dois lutadores bons, com técnica, se degladiando ali dentro do ringue, ali dentro do octógono, ver como que vai ser o crescimento de as lutas casadas entre grapplers contra strikers e coisas assim. Isso é o que pra mim, na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, na minha opinião, é o que alimenta essa paixão por MMA.
Se a gente começar a pensar sempre no rentável, no que é rentável, no que vai trazer dinheiro, no que... Você vai criar novelas e você vai começar a flertar com o WWE. Porque não importa se o McGregor agora, todo mundo sabe que ele não tem uma capacidade técnica e provavelmente vai tomar um couro do Eddie Alvarez, que dá um passo muito acima dele. Afinal de contas, ele tomou um puta de um atraso no Nate Diaz, perdendo a primeira e na segunda quase que foi. A gente sabe que o Eddie Alvarez vai dar um pau nele. E que talvez essa ideia, a gente sabe que isso é tudo muito comercial, mas mesmo assim as pessoas aceitam. Isso é flertar com o WWE, é você flertar com uma criação de novelas, não com esporte. Quando o UFC começou a criar regras, começou a ter toda a participação da comissão atlética e tudo mais, você tem um esporte nascendo aí, você tem atletas que dão uma vida por isso, você tem treinos, campos gigantes e tudo mais. Você não pode tratar tudo isso simplesmente como não, isso é rentável, a gente entende. Eu entendo a visão do evento, mas eu acho que o evento também deveria ver a visão do fã e principalmente a visão do atleta, do funcionário dele que está lá, lutando, que passou a vida inteira lutando para estar lá. Eu vejo algumas pessoas depois dizendo: ah, mas é que o McGregor é legal, ele sabe falar, ele sabe se promover. O Zé Aldo não, ele tem que arcar com a consequência de não saber falar inglês, de não dar muita bola, de não saber fazer trash talk. Mas pessoal, vamos dar um tempo. É dificílimo você conseguir se destacar como um atleta do esporte de combate. O Brasil é um país que tem muitos atletas de alto nível no esporte de combate. Aqui já é difícil você se destacar. Você tem que começar de eventos pequenos e crescendo. Para você chegar no UFC é um puta de um trampo. Para você chegar a ser campeão do UFC é outro puta de um trampo. Para você conseguir ficar 7 anos invicto como campeão é um trampo assim inimaginável que pouquíssimos fazem. E além disso agora é pré-requisito você ter um curso de oratória. Sabe, calma. Será que a gente não está modificando um pouco o que é o esporte de luta? Será que a gente não está se deixando levar demais pelo mercado, que a gente compreende que é assim que funciona no mundo, mas esquecendo o principal que é o esporte, que afinal de contas o evento é um evento esportivo de combate, certo? E essa minha confusão não é apenas com o fato do Zé Aldo, né? Muita gente sabe que o Zé Aldo é um dos meus lutadores favoritos, mas não é ele só que eu tô falando. Eu tô falando de um Holloway que tá, eu acho que se não me engano, 9 lutas vencendo e não vê um title shot nunca. Eu tô falando de um Jacaré que também não vê o title shot dele chegar nunca, que deveria estar lutando já pelo cinturão, mas vai ter que esperar agora um Bisping, Ben Henderson, que... né? Eu tô falando da Ronda Rousey, que já foi dito pelo Dana que assim que voltar vai ter a chance do cinturão de uma vez, por mais que tenha tomado um couro da Holly Holm. Ah, Luiz, mas ela fez muito pelo peso. Ela foi quem abriu o peso galo feminino no UFC. Ela fez muito, ela merece. E o Zé Aldo não, ele foi o único campeão até então no peso pena. Por que medidas diferentes para os dois? Eu tô falando de todo um peso pena, aliás, que não consegue ir pra frente, porque você tá com um campeão que já vai fazer a terceira luta e nunca defendeu o cinturão. Que tipo de campeão é esse? A base de um campeão é você ter conseguido o cinturão e você mantê-lo. Conseguir ganhar dos desafiantes e provar que você é um campeão ainda íntegro que consegue arrebentar todo mundo e quer arrancar aquilo de você. Não você fugir para uma categoria acima. Por isso eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa aceitação tão grande do mundo do marketing e do mundo do quanto rende o UFC e tudo mais, e esquecer um pouco do que ele realmente deveria ser, e esquecer que a empresa é uma empresa de entretenimento e tudo mais. A gente não depende deles pra nada. Por isso a gente tem que se conscientizar de que, beleza, às vezes você tem algumas situações onde você precisa colocar alguém, fazer uma graça, mas isso tá ficando recorrente demais. Tá ficando recorrente de um jeito que você tá travando outras lutas interessantes e travando lutadores, respeitando muitos lutadores que têm histórias gigantíssimas no esporte que não conseguem praticar aquilo porque ficam sem vez. Porque é mais interessante você colocar a luta de algum bonitinho, sabe? Um Sage Northcutt que às vezes aparece já direto, um CM Punk que vem da WWE que já consegue um lugar principal, posição de destaque num card principal de um evento. É muito complicado. Daí você me diz, porra, mas vai ser legal, você mesmo disse que vai ser legal. Não, tudo bem, eu vou assistir a luta, lógico que eu vou assistir a luta do McGregor, como eu vou assistir de todos eles. O que eu esperava era um respeito total com os atletas. Ele pode lutar, tudo bem, deixe seu cinturão. Deixe o cinturão para o peso pena e vai alcançar um novo cinturão. Ele não se fala tão foda quanto possam imaginar, que é uma situação mais foda do que você se desfazer desse cinturão para falar, ó, não quero mais esse, vou pegar aquele. Seria um ótimo golpe de marketing também. Até porque ele não vai conseguir voltar pro peso pena. Muita gente tem essa ideia de que ele tá fazendo isso porque ele não vai conseguir voltar pro peso pena. Então ele mantém o cinturão para não ficar sem nada, ia ser um nome importante, vai tentar pegar outro e, bom, esse joguinho todo que a gente sabe aí, que o pessoal adora fazer
e blá blá blá, né? E essa ideia de que ele vai deixar o cinturão depois, como o Dana White falou, que não, essa é a última vez. Se ele ganhar do Eddie Alvarez, ele pega o cinturão do Eddie Alvarez e deixa o peso pena lá com o cinturão deles pra se virar, e se ele perder, ele volta pro peso pena pra lutar. Eu já acho isso ridículo, porque você tá pegando um cara que já não tá mais invicto, não tem uma sequência, já perdeu outra, como campeão, isso pra mim, tirando a personalidade dele, quebra completamente a imagem. E eu também acho que ele não vai dar cinturão nenhum, não dá pra confiar nisso, porque quem disse isso foi o Dana White que falou, que já vem falando também há muitos anos, já vem falando tanta coisa que não se concretiza. E o próprio Conor, no evento que ele estava, na apresentação do 207, disse que vai precisar de um exército para tirar esses 2 cinturões dele, que ele não vai dar esse cinturão pra ninguém. E ultimamente, sinceramente, eu acho que dá pra acreditar muito mais na palavra do irlandês Conor McGregor do que na palavra da beluga de Nevada, que ultimamente tá muito sem moral pra falar alguma coisa. E pro pessoal que insiste ainda no lance de render mais dinheiro pro evento, que eu tenho que entender que ele vende pay-per-view e o Aldo não vende pay-per-view, cara, eu não sou um corretor da bolsa de valores pra ficar olhando o valor que sobe e desce. Eu quero ver a luta, eu não quero contabilizar pay-per-view. Bom, essa foi a minha opinião sobre tudo isso que tá acontecendo. Escreve aí no comentário a sua, se você acha que o McGregor é o melhor de todos, que deve fazer todas as lutas agora, todos os UFC que tiver cinturão o McGregor, vai lutar, vai bater no Demetrius Johnson, vai bater no Miocic, você coloca aí. Se você acha que o UFC tá indo longe demais, ou às vezes tá tropeçando um pouco, você também escreve. Se você acha que não tem nada a ver, você gosta de outra coisa, também escreve. Fique à vontade para fazer o que você quiser. E curte aí o vídeo, compartilha, que ajuda a gente bastante. Eu volto com mais comentários sobre MMA, assim que as coisas continuarem passando, as informações forem chegando, além dos outros vídeos normais do canal, ok? A gente se vê, pessoal, até mais, tchau!